o Maracanã e o seu fechamento. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixe seu like aí embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, se você gostar aqui do canal. Beleza? Vamos embora para as notícias. A gente começa falando sobre o consórcio Maracanã e o seu comunicado. O Maracanã, o consórcio não, o complexo Maracanã, né? Soltou um comunicado que está aí na tela, se você quiser ler ele completo, tá nas redes sociais do Maracanã, ou então dá pause aí, né? Eu vou deixar ele aqui na tela enquanto eu for comentando. Mas basicamente o Maracanã diz que vai sofrer uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado. O Maracanã é o estádio que mais recebeu jogos do Brasil. Eles até dizem que o Independência é o segundo com 40, o Maracanã é o primeiro com 55. Eu achei que o Castelão tinha mais jogos, mas o Independência tá recebendo 3 times também, né? Porque o Mineirão tá focado, a Minas Arena, né, que quem administra, tá focada só em show. Então, né, enfim. E aí, enfim, ainda bota a questão dos fatores climáticos e a questão do Vasco utilizar o estádio menos de 15 horas depois do jogo do Fluminense no domingo, como um dos fatores. E aí, só sobre essa questão do Vasco, vale um tópico aqui, né? Uma questão. Os vascaínos usam um argumento que eles não estão totalmente errados. Eles dizem que o estádio do Maracanã já estava com uma qualidade do gramado ruim antes deles jogarem. E sim, ok, faz sentido. Mas se um carro já está problemático ali, já está com uma coisa, já está com um atraso de óleo, você pega esse carro que está com falta de óleo e vai fazer uma viagem longa, ele vai dar outros problemas que ele não daria se ele ficasse parado na garagem só fazendo viagem curtinha. Então esse é o problema do jogo. O gramado já estava ruim, sim, e o Vasco ajudou muito a piorar porque não deu um descanso que é o padrão. Se, por exemplo, o Vasco tivesse jogado, ao invés de jogar esse jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo atrasado que eles têm com o América está marcado lá pro final do ano. Se fosse marcado para a semana que vem, por exemplo, que nem Fluminense nem Flamengo jogam no meio da semana, seria mais normal. Não sei se o Complexo Maracanã aceitaria também, não sei se o Vasco ia querer jogar também contra o América Mineiro meio de semana à noite, porque não é maracanizável, enfim. Mas vocês entenderam, né? O problema é principalmente você jogar na sequência, e além de tudo, que não é culpa de ninguém, mas ainda vem uma chuva torrencial para detonar mais ainda o gramado. Pelo comunicado, o Maracanã não vai fechar agora, ele vai pegar as 2 partidas que já estão marcadas, já estão com venda de ingresso, etc., e depois vai fechar. Que partidas são essas? Quinta-feira, Fluminense e Olímpia, e no sábado, Flamengo e Internacional. Depois do sábado, no dia 26, ele para, e aí, vamos lá. O que vai ser mudado? O que isso interfere na vida do Fluminense? Depois desse sábado, o Fluminense vai jogar no domingo na Arena da Baixada, joga fora, joga na quinta-feira fora de casa contra o Olímpia, o Flamengo também não manda nenhum jogo nesse período no Maracanã, e no dia 3 de setembro estava marcado um Fluminense Fortaleza para o Maracanã. Esse jogo não será lá. Aonde será? Não existe uma confirmação ainda, mas tudo indica que o Fluminense vai para o Raulino de Oliveira. Tá? Tudo indica que vai para lá, os jogadores gostam de lá, é uma viagem relativamente curta, você não depende muito da malha aérea, porque, vou dar um exemplo, tá? Se o jogo é 4 da tarde, você vai para o Raulino de Oliveira, 7 e pouquinho da noite os jogadores estão jantando lá em Volta Redonda e estão chegando em casa, 10 e pouco ali estão chegando no Rio já tranquilamente. Se o jogo vai, por exemplo, para Cariacica, você depende da malha aérea, porque não vão fretar um voo. Então você depende da malha aérea, se tem voo à noite de Vitória para o Rio, enfim. É toda uma complicação maior, movimento de aeroporto e tal, que acaba que pros jogadores, eles acham isso menos cansativo. Além de também a negociação com a Prefeitura de Volta Redonda, com o Raulino de Oliveira, ser um pouco mais fácil, a operação do estádio, maquinário e etc. Por se tratar ainda de um lugar dentro do Rio de Janeiro, por mais que seja longe, isso tudo facilita mais do que levar o jogo para Cariacica. Em relação à quantidade de torcida, também não muda tanto, né? Cariacica dá ali seus 18, 17 mil pessoas, enquanto Volta Redonda também dá 11, 12 mil. O problema vai abaixar a nossa média de público. Pois bem, então esse jogo contra o Fortaleza deve ir para Volta Redonda, mas não está confirmado ainda. Quando tiver, a gente traz um vídeo aqui. Depois desse jogo do Fluminense Fortaleza, nessa rodada o Flamengo joga fora, já tem a paralisação para a data FIFA. Então a gente só veria jogos mesmo, depois disso, num Fluminense e Vasco.
Na verdade é Vasco e Fluminense, né? Mas vocês vão entender já já por que eu tô citando esse Fluminense e Vasco. Então, beleza, o Fluminense não perde esse jogo da volta aí no Maracanã também não, né? Porque quando voltar da data FIFA, no dia 13, né? Volta, se não me engano... se não me engano é uma rodada que começa na quarta, meio que termina no domingo ali. O Flamengo, por exemplo, joga com o Atlético Paranaense no dia 13. Esse jogo, o Flamengo tá estudando levar pra Brasília, tá? É Flamengo e Atlético Paranaense no dia 13/9. Então, beleza. A gente está parando agora, no dia 27, já estamos no dia 13 e o Maracanã ainda está fechado. Segundo a Raíza Simplício, lá do Goal, o projeto do Maracanã fica fechado até um mês. Ou seja, tem um Fluminense e Vasco, que na verdade é Vasco e Fluminense. São Januário segue interditado sem poder receber público. E o Maracanã estaria fechado nesse dia 16 de setembro. O Vasco talvez negocie com o Engenhão, com o Botafogo, para poder levar o jogo para o Engenhão, e o Fluminense seria visitante lá, ou consiga a liberação para público em São Januário. A proibição de público em São Januário, a decisão do juiz foi ridícula, mas eu sou a favor de uma punição maior para São Januário, para Vila Belmiro. Eu sou bem radical nessa questão de briga dentro de estádio. Dito isso, mesmo que a punição acabe e o Vasco possa receber público em São Januário, eu não acharia prudente que, se fosse liberado após um jogo em que teve briga e que gerou punição ao Vasco durante um bom tempo, voltar num clássico, no Fluminense e Vasco. A PM dá autorização para isso, dá autorização para a possibilidade de uma barbárie. Um dos clássicos que está mais quente ultimamente. Enfim. E aí o próximo jogo, depois disso tudo, o próximo jogo do Fluminense em casa... seria um Fluminense e Cruzeiro no dia 23 de setembro. Provavelmente já com o Maracanã reaberto, já um mês depois. Então, o Flamengo também vai ter nesse meio tempo, aí tem final de Copa do Brasil, vai estar muito perto da semifinal da Libertadores, que se a gente tiver avançado contra o Olímpia, a gente também pode mandar a primeira em casa ou a primeira fora. Então, assim, muito provavelmente, cada time perde um jogo em casa. Dessa vez foi igual, né? O Fluminense perde o primeiro antes da data FIFA, que é Fluminense Fortaleza, deve levar para Volta Redonda, e o Flamengo deve perder o primeiro após a data FIFA, que é Flamengo e Atlético Paranaense, deve mandar lá para Brasília. Então esses são os jogos que devem ser perdidos aí. Seguinte, a Betano patrocina aqui o Raiz Tricolor, a casa de apostas esportivas Betano, e tem um link aqui no primeiro comentário. Vai lá e se cadastra, se você usar o cupom Raiz Tricolor na hora de se cadastrar, eles dobram seu primeiro depósito e te dá um bônus ainda. Tem umas regrinhas, fica atento para depois você não ficar perdido na situação, tem um limite ali e tal, você tem que apostar não sei quantas vezes, enfim, se atenta às regras, mas se for lá, usa o cupom Raiz Tricolor e me dá uma moral. E te dá uma moral também. Enfim, tamo junto, até a próxima, valeu.